Olá, meu nome é Luiz Duarte e você está no Brazilian Council. Aqui discutimos relações internacionais e idiomas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as tarifas impostas por Donald Trump em seu Liberation Day na última quinta-feira e sobre o porquê ele usa as tarifas como instrumento, qual o seu objetivo, como os demais países estão reagindo, quais as possíveis consequências para a economia americana e a economia global. Em primeiro lugar, vamos esclarecer por que Donald Trump busca as tarifas, qual o seu objetivo. Desde que ele buscou virar presidente dos Estados Unidos no seu primeiro mandato e também no segundo, Donald Trump fala sobre Make America Great Again, né? Tornar os Estados Unidos grandioso novamente. De onde vem isso? A que época os Estados Unidos, o Donald Trump se refere? Depois da Guerra Civil Americana, em 1865, até a Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos cresceu muito, estrondosamente, e de forma independente do que acontecia no cenário mundial praticamente. E durante esse período, os Estados Unidos teve algumas indústrias, alguns setores que foram muito marcantes. Quais são esses setores? O setor de bancos, com JP Morgan sendo o maior expoente. Eu vou olhar aqui para os homens mais ricos do período como um símbolo disso e vou fazer a analogia com o período presente. Vocês vão ver. Carnegie Vanderbilt, ligados a ferrovias e aço, que estavam ligados também à construção dos arranha-céus dos Estados Unidos. Temos a Rockefeller, com a parte de extração de petróleo no próprio Estados Unidos, desenvolvimento do querosene e da gasolina, e também, junto com a gasolina, a questão do carro, com Henry Ford criando a linha de produção como a gente conhece hoje, revolucionando a indústria e tornando os Estados Unidos uma potência ainda maior. Bom, e junto com o JP Morgan, ligado a banco, tínhamos também a General Electric com o desenvolvimento de eletricidade e a iluminação. Junto com isso vieram várias outras coisas menores, como telefone e por aí vai. Bom, nesse processo, tinha lá a parte de indústria do aço, ferrovias, automóveis, banco, petróleo. São indústrias que o Donald Trump sempre fala que devem voltar para os Estados Unidos. Então a gente vê que ele tem, né, de uma forma às vezes mais clara ou menos clara, mas que esse imaginário dessa época está na cabeça dele. E por que ele fala que essa época é grandiosa? Porque quando conclui a Segunda Guerra Mundial em 1945, o PIB americano representava 50% do PIB do mundo. Pensa o quão grandioso é isso, né? Vamos pegar hoje, né? A população do mundo é de 8 bi aproximadamente. Nós temos 400 milhões, um pouco menos do que isso nos Estados Unidos, e imagina eles representando 50% de tudo que é produzido no mundo. É muita coisa, né? Só que hoje em dia os Estados Unidos já representa perto de um quarto, né? Olha só, em 80 anos os Estados Unidos veio declinando lentamente, relativamente. Os Estados Unidos segue crescendo como economia, é uma economia muito dinâmica, mas os outros países vieram crescendo também. A Europa se reconstruiu, o Japão se reconstruiu, a América Latina se desenvolveu um pouco mais, a África vem crescendo muito nas últimas 2 décadas, apesar de todos os seus problemas. O Oriente Médio, pensa aí, em 1990, o que era o Oriente Médio? Não tinha Dubai, né? E nesse prazo aí agora de 30 anos, nós temos várias cidades muito fortes no Oriente Médio, a Índia crescendo muito. Então, o mundo cresceu e relativamente os Estados Unidos vem perdendo relevância no PIB global. Junto com isso, veio também um processo dos Estados Unidos saindo de grande exportador para ser um grande importador de produtos. Mas hoje os Estados Unidos é um grande exportador de serviços, né? Vamos olhar lá os bilionários, né? Antes eram ligados à indústria, hoje eles são ligados à tecnologia, né? Nós temos lá o Jeff Bezos com a Amazon, Mark Zuckerberg com o Facebook, o Elon Musk tem a parte de indústria, mas ele também tem parte de tecnologia. Temos ali o ChatGPT, temos a parte da Starlink, temos os empresários ligados ao Google. Então, hoje, o dinheiro dos Estados Unidos, né, e do mundo, os homens mais ricos estão ligados a fortunas ligadas a serviços, não tanto um produto de uma indústria, né?
E quando a gente vê esse processo, os Estados Unidos vêm caminhando e seguindo, evoluindo. Mas o Donald Trump mantém no imaginário dele que os Estados Unidos, o grande Estados Unidos, é aquele lá atrás, onde, né, olhando pela parte do PIB, os Estados Unidos representavam muito mais, era muito mais poderoso relativamente falando. Né? Então, esse é um ponto que motiva o imaginário dele, às vezes de forma um pouco mais clara, às vezes mais subjetiva, mas a gente percebe que isso passa na cabeça dele, naquela época, e ele vem buscando, então, colocar as tarifas. Que ele fala que os Estados Unidos têm tarifas muito altas e essas tarifas não existem mais tão altas. Também naquela época, o governo dos Estados Unidos se financiava em grande parte com tarifas. Né? Houve um período que o governo dos Estados Unidos se mantinha exclusivamente com tarifas. E depois ela veio declinando e hoje as tarifas representam muito pouco no orçamento americano. Devemos recordar também que o governo era muito diferente. Em 1880, não existia estado de bem-estar social que vai nascer em 1930, os excessos não eram tão grandes. Né? Temos que lembrar também que em 1880 os exércitos eram muito leves, muito menos custosos. Hoje em dia, os exércitos têm muitos equipamentos, aviões, navios pesados. Os Estados Unidos têm porta-aviões, nuclear, temos submarinos, infantaria mecanizada. Tudo isso custa muito mais. Então, hoje nós temos um custo muito mais elevado de exércitos que tinha no século XIX. Então, isso são coisas para ilustrar, né? E temos mais outras. E o Donald Trump, em alguns momentos, ele faz alusão a isso, falando que eles criaram o imposto de renda, né, em algum momento, e que isso mudou o paradigma do país. E ele faz alusão a querer retornar essa lógica de reduzir os impostos lá dentro e aumentar os impostos para produtos importados, buscando esse cenário que os Estados Unidos eram muito forte. Bom, nessa jornada, ele definiu, né, ele tem olhado para balanço comercial americano e vendo grande déficit na parte de produtos, não de serviços. Né? Ele não tem olhado a parte de serviço. E ele tem pensado em como reindustrializar os Estados Unidos. Como foi feita essa conta desse Liberation Day, em que ele falou de tarifas recíprocas. Né? Eu vou deixar link na descrição de sites, tanto brasileiro quanto internacional, falando de como foi feita essa conta. Eles criaram uma fórmula, mas é muito simples. Eles pegaram o saldo, né, comercial que os Estados Unidos têm, no caso o déficit com a China, por exemplo, pegou o total de exportações dos Estados Unidos, dividiu e chegou a um percentual lá de 67%. Então, ele falou que a tarifa imposta pela China é de 67%. Essa não é uma tarifa real. As tarifas anunciadas por Donald Trump não são as tarifas impostas pelos países. É um caso interessante. Ele falou que Israel cobra 10% de tarifa dos Estados Unidos. Israel não cobra tarifa de produtos americanos. Mas ele fez essa conta. Se você pegar os déficits dos Estados Unidos com os países, dividindo sobre o quanto eles exportam, você vai ver o valor dos Estados Unidos, aquela taxa que os Estados Unidos alegou que os outros países cobram de importação, e ao lado da tabela anunciada por Donald Trump tem um valor, a grosso modo, 50% dessa tarifa, sendo a nova tarifa imposta pelos Estados Unidos. Alguns problemas dessa tarifa, né? Ela cria distorções na interpretação. Então, com a China, ficou 34%. Mas a gente tem tarifas que ele coloca com Vietnã e Camboja sendo a mais de 90%. E por quê? Porque os Estados Unidos praticamente não exporta para esses países. E esses países exportam muito para os Estados Unidos, então a tarifa foi para 40 e tantos por cento. E aí tem uma jogada. Quando o Trump estava no primeiro mandato dele, ele impôs tarifas à China. Então, a China desenvolveu um porto no Vietnã e começou a exportar os produtos via Vietnã. Né? E nesse processo, ela pegava uma tarifa menor. Então, o número de exportações do Vietnã foi lá para as alturas, e aí esse déficit com os Estados Unidos ficou bem elevado, justificando esse déficit de 90 e tantos por cento, e dessa forma a alegação de Donald Trump de que a tarifa imposta pelo Vietnã nos Estados Unidos era de 97%.
Quando o Vietnã não possui de fato uma tarifa de 97%, e o Camboja, como é que fica o espaço para negociação? Né? Se a tarifa é de 10% e o déficit foi de 90%, os Estados Unidos falam que vai impor 40% porque a tarifa que o Vietnã está colocando é de 90%. Né? E aí o Vietnã tem que baixar a tarifa, só que essa tarifa não é real. Isso não é tarifa, isso é déficit, é a diferença do déficit. O que o Vietnã tem que fazer? Comprar mais dos Estados Unidos? A lógica parece que na negociação é essa, que o Trump quer forçar as fábricas a irem para os Estados Unidos, para daí os Estados Unidos poder exportar de volta para o Vietnã. Mas existe um outro porém, que é o valor da mão de obra. Né? Vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente olha para o valor de mão de obra, a mão de obra em serviços ela é mais cara. Né? Os Estados Unidos possuem um PIB per capita muito mais elevado, porque embora nós tenhamos 86% da mão de obra dos Estados Unidos, que não está ligada à agricultura, trabalhando em serviços, e apenas 8%, se não me engano, a parte de indústria, nós temos ainda assim um desemprego muito baixo. Porque ao longo das décadas, essas pessoas no mercado americano, elas foram migrando da indústria para serviços, que são serviços que pagam mais, e mesmo que houvesse esse déficit com os Estados Unidos, a economia americana segue crescendo e os Estados Unidos possuem um PIB per capita superior a 80 mil dólares. Enquanto a gente olha para a Europa, que tem um PIB per capita em torno de 45 mil, a Alemanha 50 e poucos. Olha só o déficit, né, a diferença que tem entre o PIB per capita dos Estados Unidos. O Trump alega isso como se os Estados Unidos estivessem perdendo, mas a gente vê que os Estados Unidos continuam crescendo, mas houve uma migração do tipo de negócio que traz mais renda. Né? E aí, isso indo para lá, se essas fábricas têm que voltar para os Estados Unidos, eles não vão ser capazes também de pagar o quanto que essa mão de obra nos Estados Unidos demanda. Né? Então, isso apresenta falhas no plano do Donald Trump, né, do governo americano, uma vez que isso pode levar a realmente a queda no PIB per capita dos Estados Unidos em longo prazo. Lembrando que essa mudança de fábricas não é agora. Isso leva alguns anos, talvez décadas. Né? Tal como foram 80 anos para chegar nesse ponto em que houve essa migração. Pegando o caso do Vietnã, saiu recentemente um artigo de que a União Europeia pode utilizar a Irlanda do Norte como uma ponte para pegar tarifas mais baixas. De onde vem essa tarifa mais baixa? Na análise do governo americano, a tarifa imposta à União Europeia será de 20%. O Reino Unido, que está fora da União Europeia, recebeu uma tarifa de 10%. Então, como a União Europeia tem fronteira com o Reino Unido na ilha da Irlanda, com a Irlanda do Norte, eles poderiam fazer o mesmo processo que foi feito no Vietnã, quando a China utilizou o Vietnã. Pegar os produtos, mandar para a Irlanda, da Irlanda pegar, colocar a etiqueta e mandar para os Estados Unidos. E pegar a tarifa 50% menor. Né? Isso levanta o questionamento, igual aconteceu com o Vietnã, de novas retaliações pelo governo americano, e levanta um outro ponto, que é a tarifa de 10%. O Brasil, Reino Unido e diversos outros países estão com uma tarifa de 10%. E houve um questionamento de onde veio essa tarifa. Todos os países que foram colocados, que os Estados Unidos, que esses países cobram 10% de tarifa para cima dos Estados Unidos, são países em que os Estados Unidos não possuem um déficit. Muito pelo contrário, ele possui um superávit com esses países. Com o Brasil, desde 2008, o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exportamos para eles. Mas os Estados Unidos não quis saber disso. Independente de se ele tem ou não um superávit, mesmo no superávit, ele vai cobrar mais tarifa. Isso dificulta muito a situação. E entram várias discussões, porque cada produto, nós temos tarifas gerais, mas muitas vezes nós temos cestas de produtos que são negociadas independentemente. Então, nós temos uma série de impostos
vindo de um país para seus produtos, mas carros vão vir com uma tarifa diferenciada. Né? A gente tem esse processo, fruto de negociações de décadas, quando não de séculos. Então, os países acabam tendo tarifas diferenciadas para as diferentes cestas de produtos. Quando ele impõe essa tarifa única, dessa forma, de forma unilateral, ele invalida muitos desses acordos que foram firmados ao longo do tempo. E isso levanta muito ressentimento dos outros países e revolta de como eles vão reagir. Bom, partindo aqui para as reações dos países. A União Europeia está se reunindo nessa segunda-feira pensando nas retaliações. Eles vão anunciar primeiro um pacote de retaliação de tarifas ligado à questão do aço, uma vez que os Estados Unidos quer voltar a fazer o aço lá, ao invés de importar. E isso entra em discussão também a questão de produtos ligados a aço, digamos, carros, por exemplo, que vão sofrer tarifas. Nós temos essa posição da União Europeia, em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estou olhando aqui minhas anotações, ela coloca que a União Europeia deve reforçar ainda mais seus outros parceiros, reforçar a sua conexão no mercado interno, né? Eles têm o the biggest single market, o maior mercado comum do mundo, e que eles devem se apoiar muito nessas negociações com outros parceiros, de que eles são o mercado mais previsível, confiável e que eles estão abertos a negócios. Bom, toda essa posição de buscar novos parceiros, aí ela cita vários acordos sendo firmados na África, na Ásia, eles vão ter uma reunião com a Índia. Isso é o discurso. Para isso se tornar realidade, existe, né, uma jornada. E isso vai levar um tempo, né? Só a gente vê o quanto levou para se firmar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que foi muito moroso, muitos anos. Então, isso, quando você vem com definições, né, a partir da meia-noite, igual o Donald Trump disse, que as tarifas estariam valendo, enquanto os outros países têm movimentos muito mais lentos de reação, isso impacta muito. Né? Um outro ponto, ela cita no seu discurso, que, de acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a burocracia interna da União Europeia serve, dependendo de qual setor a gente olha, 45% de tarifa, em alguns casos 100% de tarifa. Então, se eles querem crescer a economia europeia, eles têm que reduzir a burocratização, a burocracia deles. E isso é muito claro, existem várias memes e discussões ligadas a como a União Europeia é burocrática e lenta. Isso foi também uma das bandeiras do Brexit, né, que eles queriam simplificar a dinâmica de diálogo com outros parceiros. Bom, ligado a isso, nós temos o Brasil. A China, vamos retornar à China rapidamente para fechar essa parte. A China foi colocada a 34% de tarifa. Na sexta-feira, os mercados caíram. Na quinta, na sexta-feira, a China anunciou as suas tarifas e que ela retalharia na base de 1 para 1. Então, se os Estados Unidos impôs 34%, eles iriam impor 34%. Outro fato, essa tarifa imposta pelos Estados Unidos se soma a tarifas anteriores. E agora o Donald Trump ameaçou aumentar a tarifa ainda mais para a China e vamos aguardar o que os chineses falam. Nesse processo, quando o Trump anunciou as primeiras tarifas lá atrás, no primeiro mandato dele, tarifas menores do que as atuais, houve uma mudança no mercado buscando suprir. Então, na parte de produção agrícola, por exemplo, os Estados Unidos é um grande produtor de soja e de milho, e de carne também. O Brasil ganhou muito lá atrás. E um artigo do Yahoo Finance levantou justamente isso, que o Brasil pode estar numa posição muito boa. Isso fica um tanto claro quando a gente olha a queda das bolsas na quinta-feira. O anúncio, na verdade, do Trump foi na quarta-feira, né? Foi no dia 2, e as bolsas caíram na quinta.
Enquanto as bolsas caíram de modo geral, a bolsa brasileira fechou levemente em alta. Na sexta-feira, as bolsas caíram todas e agora nós estamos vendo as bolsas reagindo novamente negativamente por causa das reações da União Europeia. Mas existe uma oportunidade do Brasil se beneficiar, tal como ele se beneficiou da primeira vez. Então, o Brasil recebeu uma tarifa relativamente baixa, de 10%, comparado com os demais, né? E o Brasil pode virar uma fonte de suprimento para os outros, né? As instabilidades ligadas aos Estados Unidos agora, à União Europeia, quer se rearmar muito mais, e eles vão precisar de aço, vão precisar de minério de ferro, algo que também o Brasil produz muito e está perto, comparado com a Austrália, que é um outro grande produtor de minério de ferro, mas está perto da China, está perto do Japão. Então, existem uma série de fatores que podem beneficiar muito o Brasil. Para fechar, gostaria de comentar sobre os possíveis impactos disso na economia global. Em primeiro, a economia americana, as agências Moody's, o JP Morgan estão falando sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. A probabilidade de recessão agora já está na casa de 60%, e devido às retaliações dos outros países, eles acreditam que os Estados Unidos deve caminhar para uma recessão. Temos que ver ainda o desenrolar dessas negociações, mas com a inflação em alta nos Estados Unidos, os Estados Unidos devem caminhar para uma recessão mesmo. Mas uma recessão suave, algo em torno de 0,5%, talvez 1%, se for muito forte, de acordo com as análises de momento. Quem deve sofrer mais é o Canadá, que tem sofrido tarifas altas, e também essa alegação do Donald Trump de anexar o Canadá, torná-lo o 51º estado. O Canadá é esperado uma queda de mais de 2% no PIB, e vai depender também das reações dele, o quanto ele vai ser veloz para fechar novos acordos e tentar suprir essas falhas com a economia americana, uma vez que eles não vão poder transacionar na mesma intensidade que eles transacionam hoje em dia. A União Europeia e os demais países não estão esperando essa queda. Um ponto que é importante ressaltar é que quando os Estados Unidos representavam 50% do PIB, ele impactava muito. Qualquer decisão lá dentro era muito forte. Hoje, o mundo, a gente fala muito que a globalização tornou o mundo menor, né? Mas quando a gente fala de distribuição do PIB, o mundo ficou maior. O PIB global está mais distribuído. Então, se um parceiro comercial se torna instável e passa por uma recessão, você pode buscar novos parceiros. E o Canadá está buscando fechar um acordo rápido com a União Europeia de forma a reagir e sofrer menos com essa situação dos Estados Unidos. E, por fim, fica aí essa situação para o Brasil, essa oportunidade. Vamos ver como o Brasil usa isso. O dólar segue caindo, demonstrando já um fluxo de capital, acreditando na capacidade do Brasil de suprir tanto a Europa quanto a China. Vamos aguardar as próximas notícias e em breve sairá um vídeo sobre o mesmo assunto em inglês.